Boa tarde, jovens aí do sexto ano, né? Hoje nós vamos começar aí o módulo 2 e o assunto são múltiplos e divisores. Nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida e a proposta hoje é falar aí um pouco sobre esses múltiplos e divisores. Nossa cooperativa está primando aí, sempre primou, né, pela qualidade e seriedade do nosso ensino. Esse que vos fala, né, é o professor Roberto Ventura e a nossa disciplina é matemática. Então, hoje vamos falar de múltiplos e divisores. Vamos lá, pessoal. Divisores de um número, né? Então, um número natural tem de ser sempre divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, qualquer número que você imaginar, ele é divisível por 1 e é divisível pelo próprio número, que é ele mesmo. Então, essa é a primeira observação que você tem que ter cuidado quando for falar de números ou divisores de um número. Então, por exemplo, o número 5. Se você pegar 1 vezes 5 é 5. Se você pegar 5 vezes 1 é 5. Então, de cara, eu já sei que esse número 5, ele apresenta dois divisores independentes se ele tiver outro ou não, que é o 1 e ele mesmo, certo? Então, qualquer número é divisível por 1 e por ele mesmo. Números primos e números compostos. Como é que eu faço a diferença entre um número primo e um número composto? É bem fácil, bem prático, né? Então, o 1 é divisor de todo número. Todo número natural é divisor de si próprio. Então, ó, se eu for procurar os divisores de um número, eu já sei que dois sempre vão estar presentes, que é o número 1 e o próprio número. Então, se eu, por exemplo, for procurar os divisores de 4, eu sei que o 1 é divisor de qualquer número, né? O 4 é divisível por 2 e o 4 é divisível por 4. Então, ó, o 1 e o 4 já estão inclusos, que é o 1 e o próprio número. Os outros divisores vão ser agregados a esses números, certo? Então, essa observação é importantíssima. O 1 é divisor de qualquer número natural, não importa quem seja ele, e todo número é divisível por si mesmo. Então, de cara aí nós temos duas observações importantes. Então, vamos entender o que é um número composto e o que é um número primo. Número composto é quando ele apresenta mais de dois divisores. Qualquer número que apresentar mais de dois divisores, você tem aí justamente um número composto. E aí eu acabei de falar, né, a respeito do 4. Ele tem o 1, o 2 e o 4. Ele tem 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, então ele é um número composto, né? Aí o 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. Ó, tem 4 divisores. O 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Né? Então, todo número que tiver mais de dois divisores, ele é chamado de número composto. E quando é que o número é primo? O número é primo quando ele apresenta apenas dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Então, todo número que é divisível por 1, somente por 1 e por ele mesmo, eu digo que esse número é um número primo. Número composto, mais de dois divisores. Número primo,
apenas 2 divisores. Então, o número 1, ele infelizmente não é nem primo e nem composto. E aí você poderia se perguntar, mas por que o 1 não é nem primo e nem composto, já que ele é divisível por 1 e por ele mesmo? Só que o 1 e ele mesmo é o próprio número, né? Então ele só tem apenas um divisor. Então, ele não é nem primo e nem composto, ok? Vamos lá. Propriedades dos divisores, né? Então, a primeira propriedade fala a respeito de, num produto de números naturais, o divisor de um dos fatores é divisor também dos produtos desses números, né? Então, vamos ver um exemplo aí, ó. Se eu pegar 6 vezes 5, 6 vezes 5 é 30, muito bem. E aí, eu tenho que os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Esses divisores de 6, eles também são divisores do resultado. Qual foi o resultado da multiplicação? 6 vezes 5 é 30, não é? Então, quer dizer que o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6 também são divisores de 30. Ora, se eu pegar só os divisores de 5, os divisores de 5 é 1 e o 5, né? Então, eles também serão divisores de 30. Então, essa é a propriedade. Se, num produto de números naturais, um divisor de um dos números, de um dos fatores, é também divisor do produto, do resultado dessa operação, certo? Então, se eu pegar os divisores de 6 e se eu pegar os divisores de 5, eles serão resultado ou serão divisores também desse resultado que é 30, ok? Um outro exemplo, 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. Se eu pegar os divisores de 3, que é 1 e o 3, eles serão divisores do 24. Se eu pegar os divisores de 8, que é 1, 2, 4 e 8, serão também divisores do 24. Certo? Ó, o 1 e o 3 são divisores do 3, então são divisores também do 24. O 1, 2, o 4 e o 8 são divisores de 8, logo eles também serão divisores de 24. Certo? Vamos para a segunda propriedade. Propriedade 2. Se um número natural é divisor de outros dois, né, também é divisor das respectivas somas e diferenças. Então, ele vai ser também divisor tanto da soma como da diferença. Então, vamos ver um exemplo aí, ó. 3 é divisor de 6 e de 12. Então, ele será divisor também da soma desses dois números e da diferença desses dois números. Ora, então vamos ver aí, ó. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. Então, o 3, ele é divisor de 12 mais 6, como também é divisor de 12 menos 6. Ora, quanto é 12 mais 6? 18. Então, o 3 será divisor de 18. Quanto é 12 menos 6? É o próprio 6. Então, eu já sei que o 3 é divisor de 6. Né? Ok? Agora nós vamos para os critérios de divisibilidade. Esses critérios de divisibilidade são regras para mim descobrir se o número é ou não é divisível por outro sem fazer a divisão, né? Isso é o mais legal. Se você aprender a regra, você consegue dizer se aquele número é ou não é divisor de outro apenas pela regra. Então, nós vamos ver a regra do 2, vamos ver a regra do 3, do 4, do 5,
do 6, e aí você pode estranhar que não é o 7, é o 8, isso mesmo. Então, 9 e do 10. Essas são as regras práticas, regras simples que você consegue detectar sem nenhuma dificuldade. A do 7, se porventura vocês quiserem, depois eu explico. Tem uma regrazinha, mas é mais complexa. Mas tem uma regrazinha que você consegue detectar se o número é ou não é divisível por 7. Então, vamos lá, crianças. Primeira regra, a regra de divisibilidade pelo 2. Quando é que um número é divisível por 2? Quando é que eu posso dizer que ele é divisível por 2? Olha, é fácil demais. O número vai ser divisível por 2 quando ele for par. Toda vez que ele for par, ele é divisível por 2. Né? Isso é, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, eu posso dizer que ele é divisível por 2. Aí nós temos um exemplo, né? O número 5.634. Terminou em quê? Perfeito, em 4. Então, eu posso dizer que ele é divisível por 2. Pois o seu último algarismo é 4. E o número 135? 135 não vai ser divisível por 2, porque termina em quê? Em 5. Pronto, perfeito. Então, se ele terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, eu digo claramente, sem fazer a divisão, que ele é divisível por 2. Né? Então, terminou em qualquer outro número diferente desses, ele não vai ser divisível por 2. Quer dizer, não vai dar uma divisão exata. Beleza. Vamos para o próximo? O próximo, que número é? Isso mesmo, número 3. Né? Quando é que o número é divisível por 3? É fácil a regra, muito fácil. Eu tenho que adicionar os algarismos. Ao adicionar os algarismos, eu vou encontrar um número. E esse resultado, se der mais de um algarismo, eu somo de novo até conseguir um único algarismo. Se esse único algarismo que eu cheguei, se ele for divisível por 3, então ele já me garante que aquele número todo é divisível por 3. Então, um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3. Eu tenho um exemplo aí do 18, né? O 18 ele tem dois algarismos, o 1 e o 8. Se eu somar 1 mais 8, vai dar o quê? Perfeito, 9. Ó. Então, 9 é um número que divide 3, dá uma divisão exata. Então, eu posso dizer que o número 18 é divisível por 9. Se eu pegar o número 576, se eu pegar 5 mais 7, 12, 12 mais 6, 18. Eu já sei que 18 é 1 mais 8, que dá 9. Então, 9 eu já sei que é divisível por 3. Então, o número 576, eu posso afirmar com toda a convicção de que ele é divisível por 3. Porque se eu somar os algarismos, dá um número divisível por 3. Já o número 134, se eu pegar 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8. E 8 não dá uma divisão exata pelo 3. Consequentemente, eu digo que 134 não é divisível por 3, porque não dá uma divisão exata. Muito bem. Próximo número? Isso mesmo, número 4. Quando é que o número é divisível por 4? Né? É bem fácil a regra. O número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos ou terminam em 00, ou esses dois algarismos são divisíveis por 4. Né? Exemplo, eu tenho o número 4.312.
Esse número 4.312 é divisível por 4? Eu vou olhar os dois últimos algarismos. Qual é? 12, isso mesmo. Então, como 12, se eu pegar 12, dá uma divisão exata por 4, que dá 3, né? Então, eu posso dizer que 4.312 é divisível por 4. 1.300. 1.300 termina em quê? Em 00, isso mesmo. Se termina em 00, então eu posso dizer e afirmar com toda a convicção de que ele é divisível por 4. Já o número 1635, 35. 35, infelizmente, não dá uma divisão exata pelo 4. Dá 8 e sobra 3. Então, não é uma divisão exata. Se sobrou o resto, então eu posso dizer que 1635 não é divisível por 4. Então, só vai ser divisível por 4 se termina em 00 ou então os dois últimos algarismos for divisível por 4. Ok? Próxima, essa daqui é mais complicada, né? A regra do 5. Então, quando é que o número é divisível por 5? Isso é fácil demais, né? Olha, se você pegar, quanto é 5 mais 5? Perfeito, 10. 10 mais 5? 15. 15 mais 5? 20. Se você olhar o final desses números, só vai terminar ou em 0 ou em 5. Então, o número é divisível por 5 quando ele termina ou em 0 ou em 5. Qualquer número que terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Então, essa regra é moleza demais. Então, o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Exemplo aí, 75. Não vou fazer divisão. Terminou em quê? Em 5. Então, posso afirmar com toda convicção e certeza de que ele é divisível por 5. 107. Não terminou em 5. Se não terminou em 5, então ele não é divisível por 5. Porque só vai ser divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Beleza? Moleza, né? Isso aí. Vamos lá. Regra de divisibilidade por 6. A regra de divisibilidade por 6 é preciso que eu saiba a regra de divisibilidade do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Ora, então o 6 vai servir para me lembrar da regra do 2 e da regra do 3. Eu lembro que um número é divisível por 2 quando ele for par, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E a do 3, eu tenho que somar os algarismos. Se eu somar os algarismos e conseguir um número divisível por 3, então ele é divisível por, ele é divisível por aquele número 3. Consequentemente, a regra para mim saber o 6, eu tenho que saber essas duas regras, do 2 e do 3. Então, o número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo, certo? Então, tem que ser divisível pelos 2 ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo aí. Ó, o número 756. O número 756 é divisível por 6. Por que eu posso dizer que ele é divisível por 6? Porque ele termina em 6. Se ele termina em 6, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. E se eu somar os algarismos, 7 mais 5, nós somamos naquela hora, né? Deu 12, mais 6, 18. Eu sei que o 18 é 1 mais 8, que dá 9. 9 divide 3. Né? Então, eu percebi que aquele número, né, é divisível por 3. Ora, como ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então eu posso afirmar que ele é divisível por 6. E o número 527, ele não é divisível por 2. Se ele deixou de ser divisível por 1, ele já não é divisível,
né, pelo 6. Então, tem que ser pelos 2 ao mesmo tempo. Então, como 527 não é divisível por 2, eu posso afirmar que ele também não vai ser divisível por 6. O número 872 termina em 2. Eu já sei que ele é divisível por 2. Mas se eu somar 8 mais 7, 15. 15 mais 2, 17. 17 é 1 mais 7 que dá 8. E 8 não divide 3. Isso mesmo. Então, consequentemente, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Consequentemente, não é divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Lembrando que nós não vamos ver a do 7. Vamos agora para a do 8. A regra do 8 é muito parecida com a regra do 4, só que acrescenta um algarismo. Lá no 4 é os 2 últimos, ou 0, 0. Aqui no 8 é os 3 últimos, ou 0, 0, 0. Certo? Então, um número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos ou terminam em 0, 0, 0, ou então os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, eu tenho aí 45.128. É divisível por 8 porque 128, se eu pegar 128 e dividir por 8, né, vai dar exatamente 16. Então, dá uma divisão exata. Se dá uma divisão exata, então eu posso afirmar com toda certeza e convicção de que 45.128 vai ser divisível por 8. O número 45.321. Ora, 321, que é os 3 últimos algarismos, ele não vai me fornecer uma divisão exata, né, por 8. Então, se ele não fornece uma divisão exata, então eu posso dizer que esse número não é divisível por 8. Ok? Regra do 9. Vamos para a regra do 9. A regra do 9 é muito parecida com a regra também do 3, né? Então, veja que um completa o outro, né? O 6 eu tenho que lembrar do 2 e do 3, e o 9 eu tenho que me lembrar da regra do 3. É muito parecido. Também vai envolver a soma dos algarismos, e ele diz o seguinte, que quando eu somar os algarismos, tem que dar um número divisível por 9. É a mesma regra, né? Lá do 3, tem que somar os algarismos e dar uma divisão por 3, só que aqui agora é o número 9, então a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. Então, se eu pegar o número 1935, ele vai ser divisível por 9, porque se eu somar 1 mais 9, 10, 10 mais 3, 13, mais 5, 18. 18 é 1 mais 8, que dá 9, e 9 divide 9. Então, consequentemente, eu posso dizer que esse número 1935 é divisível por 9. Já o número 5.381, se eu somar os algarismos, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 8, 16, mais 1, 17. 17 é 1 mais 7, que dá 8, e 8 não divide 9. Consequentemente, esse número também não é divisível por 9, certo? Então, muito parecida com a do 3. A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Né? Lá no 3. Agora, aqui no 9, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. Então, só muda o final, só muda o último número. No do 3, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. A do 9, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. É a mesma regra, só muda o número. Ok? E a mais difícil de todas as regras, né, é a divisibilidade por 10.
divisibilidade por 10. Quando é que o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 quando ele termina em... Isso mesmo, em 0. Qualquer número que terminar em 0, ele vai ser divisível por 10. Então, eu tenho aí o número 5.420. Como ele terminou em 0, então eu posso afirmar com toda convicção e certeza que ele vai ser divisível por 10. Já o número 6.342, ele não é divisível por 10. Por quê? Porque não terminou em 0. Beleza? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver o crivo aí para identificar números primos e números compostos, né? Dá para você aí, ó, os números primos. Então, na próxima aula a gente vai ver esses números e vai ver um critério, né? Como é que eu consigo identificar esses números primos dentro de uma tábua. Então, isso é para a próxima aula. Espero aí que vocês possam ter gostado aí da nossa aula. Divisibilidade, né? Os números são os critérios de divisibilidade. E esses critérios são importantes para você identificar um número quando ele é ou não é divisível por determinados algarismos. Eu vou propor uma atividade e espero que vocês façam. Valeu e até a próxima aula.